Alagoas, Alfredo Gaspar, recebeu uma boa notícia da PGR, a Procuradoria-Geral da República, sobre uma denúncia de possíveis irregularidades em emendas, mesmo com o Tribunal de Contas da União apontando problemas das chamadas emenda PIX de autoria de Alfredo Gaspar, a PGR decidiu arquivar um pedido de investigação contra ele relacionada a esses repasses. Ah, vai se lascar, porra. Agora você quer falar. O anunciado como vice de Flávio Bolsonaro, o deputado federal pelo estado do Alagoas, Alfredo Gaspar, recebeu uma boa notícia da PGR, a Procuradoria-Geral da República, sobre uma denúncia de possíveis irregularidades em emendas, mesmo com o Tribunal de Contas da União apontando problemas das chamadas emenda PIX de autoria de Alfredo Gaspar, a PGR decidiu arquivar um pedido de investigação contra ele relacionada a esses repasses. A solicitação foi apresentada pelo deputado Lindenberg Faria, do PT, em abril desse ano, com base no relatório do TCU sobre suspeitas envolvendo emendas de Alfredo Gaspar destinadas ao município de São José da Laje, em Alagoas. A PGR respondeu ao ex-Lindinho e afirmou que não havia providências a serem adotadas pelo órgão diante da ausência de indícios concretos da participação de Gaspar nas possíveis irregularidades e por isso acabou arquivando o caso. Mas a PGR do Paulo Gonetti dá e assopra. Não dá 48 horas igual ao Moraes, mas dá e assopra. No entanto, a PGR pediu diligências à Polícia Federal antes de se posicionar sobre o pedido de abertura de inquérito para investigar Alfredo Gaspar por suposto crime de estupro de vulnerável. O pedido foi recebido pela Polícia Federal na quarta-feira, mesmo dia em que Gaspar foi anunciado como vice de Flávio. A denúncia foi apresentada inicialmente pela dupla de palhaços Lindinha e Trambique, também conhecidos como Lindebeck e Soraya Trambique, em 27 de março, último dia da CPMI do INSS, na qual Alfredo Gaspar foi relator. Ontem, o ministro Gilmar Mendes determinou que a Trambique e o ex-Lindinho apresentem em até 15 dias. Você vê, se fosse o Moraes, ele ficava dando 48 horas. Em 15 dias, provas sobre as acusações de estupro. Eu vou falar estupro porque assim o YouTube não corta. Mas se falar certo, não pode. Então, eu estupro em caso que teria ocorrido há 8 anos, já que os parlamentares fizeram a grave acusação e não apresentaram qualquer prova. Assim, para mim está claro que quem teria que estar preso já é a Soraya Trambique e o Lindenberg Faria. O que o Lindenberg tem que cheirar com isso? Minha mãe que fala. O que você tem que cheirar lá, menino? Faz o quê? Ô, Lindenberg, o que você tem que cheirar toda hora lá no STF? Agora com a Trambique junto. Isso é denunciação caluniosa. Tá mais na cara do que nariz essa bosta. Aí a PGR não faz nada. Porque quando o Moraes acha que senador não tem imunidade e quer que a PGR abra inquérito contra o Flávio, a PGR fala: agora, painho. Mas quando o crime acontece dentro da PGR, a denunciação caluniosa, a calúnia, o raio que o parta, é um crime perfeito da Trambique e do ex-Lindinho. O cara de periquito faz cara de periquito. E ninguém fala nada. Tem 2 criminosos aí. Chega, faz denunciação caluniosa, calunia. E continuam os 2 ali.
Aqui que o máximo que acontecer, por que vocês fizeram esse crime? O STF dá essa cortesia para mais alguém, Eduardo? Quando ele está diante de um fato duvidoso, ele pergunta assim, por que vocês cometeram tal fato? Não, já manda prender e já procura o crime. Já, é isso mesmo. Mostre-me a pena que eu lhe mostro, mostre-me o homem que eu lhe mostro o crime. Essa trambique não tem vergonha na cara. Essa trambique, não vou falar o que eu estou pensando, porque olha... Mas a situação, né, ele se apresentou, eu gostei da postura do Alfredo Gaspar, agora o o candidato vice-presidente na chapa do senador Flávio Bolsonaro. Vale lembrar que não foi o mesmo tratamento, por exemplo, quando indiciaram por calúnia o senador Flávio Bolsonaro envolvendo o atual presidente da República. Mas eu gostei da postura do agora o candidato a vice-presidente, o Alfredo Gaspar, porque em seguida ele apresentou notícia-crime, queixa-crime, melhor dizendo, perdão, me corrigindo, queixa-crime no STF, que seria o tribunal competente para julgá-los, tendo em vista exatamente isso, a denunciação caluniosa, a falsa denunciação caluniosa. Então aí a gente entra no ponto. Ele levou adiante, ele fez o teste de DNA para provar que não era ele, apresentou as provas, e agora a gente vê que parece que o negócio ficou sério, como diz na internet. Primeiro que ele sabe o que ele está fazendo como operador do direito, professor universitário, o Alfredo Gaspar. Segundo, agora o Lindbergh Farias quer, veja bem, não tenho prova, a gente pode tentar fazer acordo. Alfredo Gaspar falou que não aceita acordo. E a Janja não falou esses dias que a menina fica grávida quando quer também? Teve isso. A Janja falou esses dias, a menina é de menor, tá? A menina de menor fica grávida quando ela quer, aborta quando ela quer. A Janja falou, por que eles não vão descer o cacete na Janja? Sim, mas só para concluir, passar a Janjona Biloba de Furufufum também. Fuck you, Elon Musk. E passar a palavra para o João Belucci, concluindo o raciocínio, ele está certo, tem que levar adiante mesmo, porque tem que ficar o exemplo. Você não pode sair, ainda mais tratando de um senador e um deputado. Você faz isso com um adversário político e aí quer sair, desculpa. Não foi sem querer, só falta falar isso, foi sem querer. Você não faz uma falsa denunciação caluniosa, ainda mais esse tipo de crime, Então tem que levar adiante mesmo, fica aqui, obviamente, me parabenizo o Alfredo Gaspar por esta conduta, que leve até o final mesmo, Pavinato. É isso aí, eu quero ver a Trambique e o Lindinho atrás das grades. E o Lindenberg, ele vem metendo o nariz onde não é chamado, Ele é cheio disso aí. Ele é cheio disso aí, mete o nariz onde não é chamado, ele tem uma longa carreira na política, uma carreira bem longa mesmo, e ele vem cumprindo o papel que antigamente era do Randolph. Às vezes é na ponta da chave, mano. Desculpa. ele faz o papel que era do Randolph. No governo Bolsonaro, o Randolph, qualquer peido na água... Ele é muito amigo daquele ator lá do Fábio. Não lembro quem que era. Vai. É o Fábio, eu não lembro o sobrenome também. Então ele vem fazendo esse papel que era do Randolph. O Randolph, cada peido na água acionava o STF. Agora é a vez do Lindenberg, tá com esse papel. Ele sempre faz isso, aciona o STF por qualquer coisa. Então sempre mete o nariz onde não é chamado. E nessa questão, eu entendo até que o Conselho de Ética da Câmara, do Senado, enfim, poderia representar, haver uma representação por eles, contra eles, porque o ambiente do parlamento é quente, você às vezes é um pouco mais ofendido, você tem que ter uma maleabilidade ali maior a receber críticas virulentas, inclusive. Mas ali eles imputaram um crime que não aconteceu ao Alfredo Gaspar, então é uma coisa que ultrapassa completamente, que fere a ética do parlamentar. Quer saber? Mesmo que tivesse acontecido, você para pensar na ação penal do estupro. A ação penal do estupro, hoje em dia, ela existe de maneira a não imputar à vítima a chamada revitimização. Sim. Se a vítima não quiser, não há sequer processo. Porque entende-se que a mulher não quer reviver nem em processo aquele trauma. Então, quem está agindo contra a mulher é a Trambique e esse aí. Exato, então espero que o Conselho de Ética, sei que não vai fazer nada, mas deveria ir contra ambos
E o Lindenberg vem esse final de carreira trágico também, né? Uma espécie de... Né? Ele com o Janones ali tá uma mistura bem esquisita, né? Meio Debi Lloyd, assim, eles tentando emular, né? Tentando copiar o Nicolas, né? Os vídeos de fundo preto, então tá uma coisa bem ridícula. E a Soraya Tronic tende a ter nas urnas agora, não sabemos, né? Pode ser uma grande surpresa, mas tudo indica que ela vai ter um fim trágico em eleições, né? Porque ela era de um lado, mudou para o outro, o Bolsonaro chegou até a mencionar que ela saiu porque ele não deu cargos para ela, então, assim, é esse tipo de político, né, que se vende como direita, chega na eleição, fala, eu sou contra as drogas, a favor da família, e depois que entra na máquina muda tudo. A Soraya talvez seja um dos exemplos mais claros de estelionato eleitoral, Pavio. Não, lembra da sabatina do Messias? Olha, Messias! Quando vestir a toga, não se esqueça de quem votou em você. Não assim, não se esqueça dos amigos, hein? Aí o cara vai lá e é reprovado. Mas vai ser pé frio assim, na Idade Média. Olha, o jornalista Leonardo Sakamoto, do UOL, ele falou que existe uma articulação nos bastidores do PL que pode alterar a composição da chapa do Flávio e, ao invés do Alfredo Gaspar, quem vai despontar como vice é a Michelle. Confesso que com as minhas fontes de PL não cheguei a essa movimentação. Confesso que antes do episódio das Cajazeiras, eu até achava que isso seria uma chapa dos sonhos. Agora já não sei mais. E também me pergunto assim, será que sem o episódio das Cajazeiras ela seria cogitada? Então são várias coisas. Você acha isso possível, Eduardo, rapidamente? Rapidamente. Eu acho sim possível que se fosse, né, antes do episódio das Cajazeiras, igual você fala. Agora eu acho inviável, até pela situação do vídeo, eles pediram perdão, selaram a paz, obviamente, mas eu acho difícil, até porque o Alfredo Gaspar foi bem recebido lá no aeroporto, em Alagoas, né? Eu nunca vi um vice-presidente ser recebido daquela forma, então parece que já está ajustando, já está selado. Exatamente, Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar para as eleições de outubro. Você nunca viu um vice-presidente ser recebido daquela forma? Você não lembra do Temer na época do impeachment? Isso é verdade. Bicho, tem razão, passava na festa. E aí, João? Não, e você sabe, Pavio, eu acredito que não vai ocorrer essa chapa, é só um palpite, né? Não tenho como saber. Mas a Michelle nunca foi para as urnas, né? Então a urna machuca também, né? A urna, para a política, ela dá o seu tamanho, ó. O seu tamanho de votos é esse. Então se especula, né, se acredita que ela tem uma grande força, mas não há uma clareza também se ela tem toda essa força que se diz, né, ainda mais depois dessa briga, e já sabendo que internamente na família, né, o que diz a imprensa, é que já não haveria uma boa relação, vamos por assim, entre a madrasta, né, a Michelle, e os filhos, que até é comum nas famílias brasileiras, né, uma animosidade entre madrasta e filhos, e no caso ali da Michelle, o vice ele tem que ter um perfil agregador, né? E não que vai ficar disputando a todo instante ali o palanque ou a cada decisão do Flávio Bolsonaro que tende a desagradar a sua base, que é o normal da política, você desagradar a sua base em prol da tal governabilidade, né? E aí a Michelle vai criticá-lo, vai ser uma espécie ali de Zé Alencar ali com o Lula, né? Ficava, né, nesses constantes atritos, então acho que ela não tem o perfil para vice. E certamente imagino que não será, Pavio. Olha, parece que tem muita coisa acontecendo no PL, ao que tudo indica, por conta dessas esnobadas que o PP e os republicanos deram na candidatura do Flávio. Parece que o Cleitinho vai ser anunciado candidato ao governo de Minas Gerais depois de tudo isso. Então, quem sabe... também novidades, não estou falando nem positivamente nem negativamente, mas a pergunta ela fica sem resposta. E é isso aí, hoje é sexta-feira, se você for dirigir, não beba, se você for beber, não dirija, e se você não for beber, nem saia de casa. Tchau. O status quo
Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.